Olá, meus queridos, estamos de volta ao vivo com o nosso Toda Manhã, agora com a presença do Manuel Arizoli Pereira, que é o gerente regional da Celesc, que tem essa incumbência de explicar a todos nós, e vai fazer isso, né, o porquê desse aumento que deixou os catarinenses assim, o quê? Manuel, em primeiro lugar, obrigado pela sua presença. Não é fácil vir perante as câmeras e explicar uma pancada dessa como aumento, mas é interessante explicar. E é interessante que o Manuel venha aqui explicar onde estão esses 13. São 13,86, Chico. 13,86 de aumento na tarifa de energia a partir de 22 de agosto, dos consumos efetuados a partir da 0 hora do dia 22 de agosto. Logo, então, já vamos chegar a essa data. Exatamente. Muito bem. Manuel, vamos explicar, então, o tempo sempre é muito curto, para que a gente possa entender, caramba, qual é a inflação do período? Qual é a inflação do ano? Qual é, por exemplo, o percentual de aumento do salário mínimo, vamos usar como base, né? E como é que chega um valor desse de 13 pontos e alguma coisa aí? Chico, bom dia a todos. Vamos tentar explicar, Chico. A tarifa da energia elétrica, daquilo que você paga na sua residência ou indústria, ela é dividida em duas partes, o que nós chamamos de parcela A e parcela B. A parcela B, ela representa 14% da sua fatura, e ela é o recurso que a concessionária tem para fazer sua folha de pagamento, seus investimentos, sua manutenção e sua operação do sistema. Ou seja, de cada R$100 que o cidadão paga na sua fatura de energia elétrica, a concessionária, seja de Santa Catarina ou de qualquer estado, fica com R$14. Nesta parcela, nesses 14%, aquilo que é da concessionária aumentou 1,86%. É o aumento que a Celesc leva... Exatamente, que basicamente é a inflação do período para cobrir os seus custos de folha de pagamento, de materiais, isso. Se você pensar, seria o justo. Seria o normal. Normal, né? Pô, caramba, peraí. 1,86%. Seria o aumento, o mesmo aumento que nós temos de inflação, que você vai ganhar de salário, mais ou menos essa faixa aí, ok, a Celesc teria então como aumento. Mas por que então esses 13,86%? Os outros 86% que compõem a fatura de energia elétrica é o que nós chamamos de parcelar. É aquele recurso que entra na Celesc de manhã, quando você paga, e à tarde nós repassamos, que são impostos, encargos setoriais e energia comprada. Nesse fator, Chico, o aumento de 12% nesse 86% são por 3 fatores. Vai. Primeiro, o dólar, variação do dólar, por quê? Porque toda a energia elétrica comprada de Itaipu, que são cerca de 20% do Brasil, e a Celesc também é obrigada a ter uma cota de 20%, é comprada em dólar, e é paga no dólar comercial do dia. E nós tivemos uma grande variação do dólar. Itaipu é binacional, ela não pertence só ao Brasil e todas as suas taxas, etc., são cotadas em dólar. Perfeitamente. Okay. E a hora que eu vou pagar, eu pago pela cotação do dólar comercial do dia do vencimento da fatura. Segundo ponto, a bandeira vermelha, embora estando no patamar 2, R$5 para cada 100 kWh, não tem cobrido os custos de energia elétrica gerados pelo momento atual. O país vive uma seca enorme, uma crise hídrica enorme, uma seca enorme, e a geração térmica que está se usando nesse momento, e a cada dia está se usando mais usinas térmicas para manter o sistema elétrico, ela é, dependendo da usina, de 10% a 15% mais cara. Certo. 15 vezes, não 15%, 15 vezes em relação à hídrica. Aí entra um problema, Manuel, que a gente tem visto que vai só aumentar, porque o Brasil, enquanto país, não está conseguindo produzir mais energia através de fontes mais baratas, né? A hidrelétrica, né? E aí vamos partir depois para solar, a eólica, seja o que for, mas hoje o Brasil não está gerando nova energia, não na demanda que se tem, né? É uma incompetência do governo. Falta de planejamento. Falta planejamento. É incompetência do governo que não consegue produzir energia na quantidade que nós estamos consumindo, né? Nós não temos culpa, nós compramos mais eletrodomésticos, nós temos mais indústrias produzindo, mas o país não está conseguindo gerar essa energia suficiente. E aí, quando tem uma crise hídrica, agora que não está chovendo, descem os mananciais, as que tem hoje usinas não conseguem produzir o suficiente, tem que aumentar o custo para cobrir as termoelétricas, que é uma energia cara. Exatamente. Chico, e tem um detalhe interessante nessas energias alternativas. Vou te dar, por exemplo, o Parque Eólico de Tramandaí, no Rio Grande do Sul. Tem um parque eólico tremendo lá. Só que em determinados meses do ano não tem vento. Não tem vento. Eu tenho que ter o backup por trás, ou hídrico
ou térmico para cobrir aquela situação. Você tem que ter opções, né? Tem que ter alternativas. Não uma só, né? Tem que ter alternativas porque a sociedade, para a sociedade não importa se a energia gerada da lâmpada da sua casa ou da televisão nesse momento, ela vem da onde vem e como vem. O que importa é que ela esteja lá disponível. Muito bem. Então, apesar de nós estarmos com bandeira 2, né, bandeira vermelha 2, R$5 a cada 100 kWh. 100 kWh, não está conseguindo, né, Cobrir os custos de geração de energia elétrica. Aí então tem uma parte, bota na conta. bota na conta. O que mais? E o terceiro tópico, que são o aumento dos encargos setoriais. O que são encargos setoriais? São impostos indiretos que estão embutidos dentro da fatura da energia elétrica, que a sociedade não vê e que visam cobrir basicamente o quê? 12% a energia mais barata no Nordeste. Peraí, como é que é? A energia elétrica no Nordeste. Geral? Geral. Geral? Todo mundo lá no Nordeste? Todo o Nordeste é 12% mais barato. Por quê? Porque por políticas de desenvolvimento do país, geradas lá no final do governo de Fernando Henrique. Peraí. Lá no Nordeste eu pago 12% mais barato do que aqui no Sul. No Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste. Nós estamos pagando essa conta para o pessoal de lá. Perfeito, alguém tem que subsidiar isso. Nada contra o pessoal de lá, mas, de novo, nós estamos pagando uma conta aqui para subsidiar o que acontece ou o que não acontece lá. Perfeito. Tarifas de baixa renda, toda tarifa de baixa renda do país, e cada vez mais que aumenta a crise, cada vez mais que eu dou cartão do Bolsa Família, mais as pessoas têm direito a ter a energia subsidiada. Pago com esse recurso. Certo. Eu tenho um programa Luz para Todos, que basicamente hoje está no Nordeste e no Norte do país e no Centro-Oeste. Eu quero continuar fazendo políticas sociais com energia elétrica. Vem o custo na sociedade. E isso tem mais um pedaço do aumento. Então, assim, o governo faz suas políticas jogando para a sociedade. Alguém paga a conta. Alguém paga a conta. Que a gente não sabe. Então, vamos lá, repetindo. Gente, desses 13,86% que você vai pagar de aumento agora na sua energia, para a Celesc, 86%. 1,86%, que é para cobrir a inflação do período, etc, etc. Como qualquer um de nós também vamos ter esse percentual aí nas nossas vidas. O restante é, né, a elevação do dólar, porque a energia paga em dólar, todo dia tem que pagar com o dólar do dia, né? Pagar também a incompetência, do governo. Quando eu falo governo, não é que quem gera a energia, a principal gerador de energia é o governo federal. É o governo federal. Eles não conseguem gerar mais energia porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro para fazer novas hidrelétricas de grande porte, etc e tal, etc e tal. E aí a energia fica mais cara, né? Tem muito consumo, pouca energia, tem que equilibrar esse negócio. E por políticas públicas sociais. Eu não tenho nada contra políticas públicas, nada, sociais. Mas, na minha opinião, né, essas políticas precisam também ter uma finalidade, não só dar dinheiro, não só dar facilidade. Política pública tem que ensinar esse povo que tem essa necessidade para que também comece a se mexer, também comece a andar, também comece a gerar, comece a ir para frente. Não adianta dar só o peixe, mas não estou discutindo com você essa situação, mas com quem é uma opinião minha. Não adianta só dar o peixe, tem que ensinar a pescar e cobrar depois, está pescando? Então vamos lá. Né? Até quando a gente vai pagar isso, não sei. Mas aí estão os motivos deste aumento que você vai pagar a partir do dia 22, é isso? Das 0 horas do dia 22 de agosto. Isso é interessante, Chico, porque o reajuste no estado de Santa Catarina sempre acontece a partir da 0 hora do dia 22 de agosto. Por quê? A Celesc tem um contrato de concessão com o governo federal. E o vencimento desse contrato, o realinhamento dele, é sempre no dia 22 de agosto. A cada 5 anos, o governo federal faz uma tarifa nova para o estado de Santa Catarina. É como se ele jogasse tudo aquilo fora e fizesse uma nova. E nos anos intermediários ele tem reajuste, que pode ser positivo ou negativo. No Brasil, sempre positivo. Mas é essa a linha de atuação do governo federal perante as concessionárias do país. Manuel, não sei se você tem essa informação para também não ser injusto, né? Desse percentual desses 3 motivos. Dólar, né, a crise energética que a gente vive pela falta de chuva e também essa questão das políticas públicas sociais, né? Qual o percentual de cada um desse aí? Na ordem de 4% a questão do dólar, certo, que interfere no aumento total. A questão da bandeira, em torno de 7%. E o restante para os 12%, 4%, 7%, 1% sobre os encargos. Certo. Essa é a divisão do bolo. É essa a divisão do bolo. Muito o que mais preocupa nesse momento, e deve preocupar a todo cidadão hoje brasileiro, é essa questão da crise hídrica, porque está afetando diretamente a energia elétrica, mas a nossa questão, a agricultura, principalmente eu cito isso muito a nível do Alto Vale, está sentindo muito,
Porque mesmo onde você tem o mecanismo das irrigações, mas está secando os açudes, porque não tem reposição dos açudes também. Então você está perdendo os mananciais locais lá e você, mesmo com a atividade de irrigação, você não tem saída. Agora uma coisa que também, né, isso uma hora vai se resolver, uma hora vai chover, uma hora vai dar uma equilibrada, mas você comentou uma coisa interessante, eu nunca vi isso baixar, né? Só aumenta. No Brasil não, você vê tudo aquilo que sobe quando o dólar dispara, tudo sobe com o dólar. Não baixa mais. Dificilmente, isso é gasolina, isso é impostos, é tudo isso, dificilmente você vê baixar o reajuste. Não acontece. Não é uma política de governo no Brasil baixar preços. Então tá. Então vamos deixar bem claro isso, eu acho que você está entendendo onde estão indo então todo esse percentual desse reajuste. Manuel, isso já então a partir do dia 22, esse valor já está valendo em Santa Catarina, isso é para um ano. Isso vale para os próximos 12 meses. Até agosto do ano que vem. Até agosto do ano que vem. Quando chega lá pelo dia 13 de agosto, normalmente nessa data, o governo federal publica uma portaria definindo o reajuste valendo para os próximos 12 meses. Para todas as agências, né? Para todas as Celesc, para todas as concessionárias, as 64 concessionárias do país. Cada uma tem uma data diferente de vencimento do contrato, Chico. Então, para Santa Catarina e para a Celesc é sempre no dia 22. Daí tu pega São Paulo, a CPFL, é outra data, e assim. Nós tivemos várias concessionárias no país com reajuste de 20%, Chico. 20%? 20%. Não é mesmo... Não é o mesmo percentual. Cada uma tem seu centro de custo, cada uma tem suas características regionais, e o governo federal avalia todas essas situações e define o seu percentual. Mano, isso tem impacto, né? Muito grande. Isso tem impacto, porque, vamos lá, eu estava conversando com um amigo meu que está aqui na região central da cidade, e ele fez já um cálculo do que isso vai representar na conta de energia dele. Ele tem um pequeno comércio aqui no centro. Ele falou que vai aumentar R$500 mais ou menos. Eu achei uma cacetada, né? Tipo, alguém que paga R$100, vamos botar aqui para cá, vai ter 13,86% de reajuste a mais. Isso no momento que nós vivemos com a inflação baixa e com a economia, queira ou não queira, em recessão. Nossa economia não decolou. Está parada. Está parada. Pelo contrário, agravada após a greve dos caminhoneiros, o sentimento que se tem, eu digo isso a nível de Celesc, é que a crise deu um crescimento maior. E agora entra uma eleição, entra o final de ano, toda aquela situação. Um novo governo, até caminhar. Até caminhar é março do ano que vem. Então é complicado que isso vai também repercutir no nosso dia a dia. E vai repercutir, porque esse custo, você pega uma empresa, tem que repassar esse custo. É um baita custo, né? E se não consegue repassar, passa por dificuldade, porque nem sempre o mercado aceita o repasse. Então acaba ele tendo que tirar recursos dos seus investimentos ou da sua manutenção do dia a dia para pagar essa parte de tributação, que é isso que acontece. Ou corta custos, né? Ou corta custos. Normalmente emprego. Hoje o que a gente vê é o governo crescendo, aumentando sua estrutura de impostos, situação, e a sociedade encolhendo e o empresariado encolhendo. É que, na verdade, gente, aqui já se discutiu isso, o governo não produz nada, não produz uma agulha. O governo vive de impostos, né? Ele vive, a base da arrecadação do governo é imposto. Quanto maior o rombo do governo, mais imposto ele precisa cobrar para poder se manter. O que preocupa no Brasil é que, nem se mantendo, ele está conseguindo. O que se preocupa nesse país é que aquilo que está arrecadando é para só custear a máquina. E está faltando, né? Mesmo com esses aumentos de impostos, etc, ele ainda está faltando. Tá? O rombo, todo mundo sabe, está aí sendo divulgado, etc e tal. Então é uma coisa que realmente acende várias luzes de alerta. Mas essa é a realidade. E tudo isso, meus queridos, tudo isso, né? Agora eu falo com você que está em casa, não com o Manuel que está aqui, o Manuel que está representando a Celesc. Tudo isso, gente, precisa ser pensado, é hora do brasileiro começar a pensar, né? Pensar realmente e começar a cobrar. Nós teremos aí um momento que é o dia da eleição. São 2 meses e alguma coisinha para a próxima eleição. Quem vai definir o quê? Vai definir deputados estaduais, governador, deputados federais, senadores e presidente da República. São os caras que realmente vão mandar no Brasil e naquilo que vai acontecer no Brasil nos próximos 4 anos. E aí entra a importância do seu voto. Tanto no deputado estadual, no federal, no governador, no senador e no presidente da República. Porque são esses caras que vão ter essa responsabilidade. E está na hora de você começar a analisar. Analisa. E aqui eu faço esse comentário não pensando em uma situação da direita, da esquerda, do centro, arriba, abaixo, não sei seja o que for. Analisa as propostas, mas de maneira séria.
o que realmente esses caras estão nos propondo. Quais são as saídas para essa questão financeira e econômica do Brasil? Qual é a questão, qual é a opinião, qual é o projeto que esses candidatos têm para diminuir esse inchaço imenso do poder público, as mordomias do poder público, a corrupção, a falta de competência na gerência das verbas públicas. É só dessa maneira que esse negócio vai mudar e a gente não vai levar essas pancadas que virão aí, que vem sempre nesse negócio chamado imposto e tarifas, etc. e tal. Manuel, de qualquer sorte, obrigado pela tua presença aqui. Prazer estar aqui, Chico, prazer estar aqui com todos os telespectadores. Gostaria de estar tratando de um outro assunto, né? outro assunto muito mais importante. Mas isso faz parte do nosso dia a dia e temos que administrá-lo. Mas o importante é que a população tenha a noção certa. Bem, tá ok, 13,86, mas como é que é isso? Onde é que vai isso? Por que isso? Agora você acabou sabendo o porquê desses 13,86, o que fica para a Seresc, o que vai de imposto, o que vai ser pago e vai para outros cantos, não é mesmo? Gente, obrigado, Manuel. Fique sempre à vontade de aparecer no nosso programa. Um abraço, Chico. Eu volto amanhã, quinta-feira. Até lá.